Hoje é culto de Santa Ceia. E muitas vezes nós pregamos de uma forma, de uma maneira que estava trazendo peso para as nossas vidas. Qual é o propósito original da ceia? Será que o propósito original da ceia é trazer à tona todo aquele pecado? Será que o propósito original da ceia é fazer com que eu venha me lembrar dos pecados que eu cometi, que eu cometo? Será que é isso que Deus, quando Jesus ele constituiu, ele fez a primeira ceia, será que foi para isso, para nos lembrar do pecado? Nós entendemos, querido, que o acusador não é Deus. O acusador não é o nosso Senhor, nosso Salvador. O propósito original, querido, da ceia é trazer comunhão. Porque se fosse para, nos dias de Santa Ceia, eu lembrar dos pecados, então teria que tomar ceia todos os dias. Mas nós ceamos uma vez por mês, com o objetivo de trazer comunhão. Porque ceia, meu irmão, é comunhão. Ceia é um relacionamento, ceia é compartilhar, ceia é o participar. Ceia é olho no olho, é olhar no olho do meu amado irmão. Ceia é eu me preocupar com o meu irmão. Muitas vezes, nos cultos de Santa Ceia, nós entramos com um fardo, com um peso nas costas, e quando nós saímos do culto de Santa Ceia, esse peso e esse fardo aumentou. Ele aumenta o peso. O diabo, ele é o único. Ele é o único, queridos, que não quer que haja comunhão entre os irmãos da igreja. Ceia, querido, não é um funeral. Nós não podemos, no dia de Santa Ceia, lembrar dos nossos pecados, porque Cristo, Ele já nos lavou na cruz do Calvário. Nós somos lavados com o sangue do Cordeiro. Então nós não podemos mais lembrar, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. O corpo dele, ele foi dilacerado na cruz do Calvário. Lucas diz que isso é o meu corpo que por vós é dado. Fazes isso em memória de mim. Então ceiar, querido, não é lembrar dos meus pecados. Ceiar é ter comunhão com o meu irmão. Comunhão com o meu irmão. Eu te peço que você abra 1 Coríntios
12. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, 1 Coríntios 12, 12, 12. Amém? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque assim como o corpo é um, o que Cristo está nos ensinando com este versículo? Que eu e você, nós somos um corpo, nós somos uma família, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós temos que nos preocupar, nós temos que ter comunhão, nós precisamos olhar olho no olho e perguntar para o seu irmão qual é a sua necessidade. O que você está precisando, meu amado? É chegar para o seu irmão e liberar perdão. É chegar para o seu irmão e dizer o quanto você ama ele. Porque nós somos um. E Cristo, Ele é o cabeça. Cristo é o cabeça. Atos 17, 26. Atos 17, 26. Atos 17, 26 diz assim: e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E de um só fez toda a geração dos homens. E de um só. Continua dizendo que nós somos um corpo. Continua dizendo que nós temos que nos preocupar um para com o outro. Continua dizendo que nós precisamos nos amar. Nós precisamos preocupar um para com os outros. Coloca na tela, Dai, por gentileza, Malaquias. Malaquias 2, versículo 10. Malaquias 2, 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Nós não falamos que nós temos que o nosso Deus é o nosso Pai? Malaquias diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Se nós temos o mesmo Pai, se nós temos o mesmo Deus, então nós temos que começar a aprender a termos comunhão. E esse versículo continua dizendo: por que seremos desleais um para com os outros? Por que seremos desleais? Se nós somos um corpo, uma família. João 13, 34. Coloca para nós daí, por gentileza. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Aqui Cristo estava falando aos seus discípulos da importância de um amar o outro,
mesmo com as nossas diferenças, nós temos que nos amar. Nós temos que ter comunhão, um para com o outro. O 35 dá só para nós: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Cristo já sabia que Judas ia trair ele. Mas Cristo continuou amando Judas. Então o que Cristo pede para mim e para você: ame o teu irmão. Ame, porque nós somos um. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. A Bíblia diz: um só corpo. Se eu sentir falta de alguma coisa, se eu cortar o meu dedo, eu vou sentir dores, que nem o Jorginho, né? Cortou o dedão. Pois é, e não sentiu dor? Muita dor. Então é a mesma coisa assim. Se algum irmão está mal, nós temos que cuidar desse irmão. Se algum irmão está sentindo qualquer dificuldade, nós temos que ajudar esse irmão, porque nós somos um só corpo. Romanos 12, versículo 4. Romanos 12, versículo 4. Não esqueça que Cristo é o cabeça, queridos. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Nem todos os membros têm a mesma operação. Cada um tem a sua função. A minha orelha, a função é ouvir. Meu nariz é respirar. Então cada um tem sua função. Não é porque um é líder do departamento, um é pastor, o outro não é, porque aquele é... Não, somos todos iguais. Somos filhos de um único Pai, de um único Deus. O versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Um cuidando o outro, um ajudando o outro, um se preocupando com o outro. Voltando lá em 1 Coríntios, porém agora no versículo 13, 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós somos um só corpo. Nós somos uma família. Nós fomos criados por Deus para termos comunhão, para nos preocuparmos um para com o outro. Não importa se o pastor Paulo veio do Recife, nós temos que amá-lo. Não importa. Não importa se o outro amado irmão veio não sei de onde, temos que amá-lo. Não importa, querido, da onde que Deus trouxe, nós temos que amar.
Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Eu começo a imaginar cada povo com as suas características. Mas quando Cristo, Ele entra no nosso coração de uma tal forma, não importa o estilo, a maneira, a forma daquele irmão viver, nós temos que amar. Eu vou confessar para vocês que quando eu não conhecia Cristo, eu não gostava de pessoas de cor. Eu não gostava. Eu confesso, eu não tenho que esconder nada para ninguém. Mas Deus me quebrou no meio. E hoje tenho amigos, sabe, lindos. Lindos. Porque Cristo entrou no coração e mostrou que não importa a raça, não importa da onde que ele veio, eu tenho que amar. Então nós temos que amar uns aos outros, viver em comunhão. Romanos 6, versículo 4, pastora Daiane, por gentileza. Romanos 6, versículo 4. Nós temos que ter, queridos, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, pensamentos diferentes. Diz a lei, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, em novidade de vida. Ele está dizendo para mim e para você, que os pensamentos, que a vida que nós tínhamos, nós não podemos mais ter. Quando Cristo entra nas nossas vidas, nós temos que ter uma vida nova, pensamentos novos, atitudes novas. É isso que esse versículo está dizendo. Assim andemos nós também em novidade de vida. O versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Outras traduções diz, porque se fomos plantados juntamente com Ele, plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos, ou da sua ressurreição. A árvore boa vai produzir frutos bons. E nós somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Plantados, árvore boa, fruto bom. Continuando em Coríntios, versículo 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ele está dizendo que o nosso corpo, nós que fizemos parte do corpo de Cristo, nós não somos separados, nós somos um só. Nós andamos em comunhão, nós temos que andar em comunhão. Nós somos uma família. Andarmos juntos, unidos, preocupando-se um para com o outro. O versículo 15 continua dizendo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vejam a importância de cada parte do corpo, de cada parte do nosso corpo, e a importância de cada um de vocês para o reino de Deus. Cada um tem uma importância. Todos são importantes para Deus. Sabe, você é escolhido pelo Pai. Você foi separado por Deus.
Talvez você vai dizer, mas eu não tenho condições. Mas o Espírito Santo capacita. O Espírito Santo está conosco, queridos. Eu não consigo perdoar, mas o Espírito Santo está conosco. Eu não consigo olhar no olho, mas o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco, Ele nos ajuda. O versículo 18 diz, mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos nós fôssemos iguais, será que teria alguma graça? Acho que não. Deus nos fez realmente, sim, sabe, diferentes um do outro, para que com as nossas diferenças nós viéssemos a nos amar, para exercer o amor de Cristo, para exercer, sabe, a comunhão. Mas eu não gosto de comunhão. Mas quando Cristo habita, quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele faz com que nós venhamos a amar a comunhão, amar o seu próximo. Por isso que nós temos que deixar, queridos, o Espírito Santo de Deus nos moldar. Nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo. Permita. Todas as vezes que eu não deixei ser moldado pelo Espírito Santo, eu só quebrei o meu rosto, só quebrei a minha cara. Então nós temos diferença, mas nós temos, querido, o mesmo Pai. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Agora pois, versículo 20, agora pois, há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 3, versículo 5, por gentileza, Daiane, coloca para nós. 1 Coríntios 3, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelas quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Tanto Paulo, tanto Apolo, tantos outros dentro da palavra de Deus, são todos filhos do mesmo Deus, todos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Senhor. O versículo 21 diz assim, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ora, não tenho necessidade de ti. É assim que o diabo, é assim que Satanás faz com que eu e você venhamos a pensar, que eu não preciso de você, que eu não preciso, eu não tenho necessidade. Mas não é assim que Deus quer. Deus está pedindo para que eu e você venhamos a ser unidos, em comunhão, juntos, preocupados um para com o outro. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Queridos, nós, um precisa do outro. Um precisa do outro. Eu preciso de vocês. E cada um precisa um do outro. Porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é todo soberano. Ele é único. Nós pertencemos a um corpo. Nós pertencemos a uma família, cujo Pai é o nosso Deus. Então nós precisamos um do outro. O versículo 22 diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então todos são importantes. Todos são fundamentais para o reino de Deus. Todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos do mesmo jeito. O versículo 23 diz, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Muito mais honra. João 10:10. Abre para nós, por gentileza,
dai. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E vida e abundância, querido, é amar o seu próximo. Vida e abundância é ter comunhão. Então, se eu tenho pouco amor, eu não gosto de comunhão, eu não gosto de estar próximo dos meus irmãos, eu não quero participar, peça para o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo fazer com que você aumente a porção do seu amor. Peça para o Espírito Santo aumentar, sabe, aquela porção de ter o desejo de estar próximo, estar junto com o seu irmão. Porque Deus, Ele quer nos dar uma vida, e não é uma vidinha, é uma vida em abundância. E nós vamos ter vida e abundância se nós tivermos comunhão com o nosso irmão, comunhão com o próximo, se preocupar com o próximo. Então nós não podemos, querido, nós não podemos mais agir, nós não podemos mais viver e nem pensar como nós fazíamos antes. Nós pertencemos e somos filhos de um único Deus. E nós necessitamos, sim, um do outro. O versículo 24 diz assim: porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Lá fora nós éramos, queridos, julgados como aqueles que não dão para nada, aqueles que não prestam para nada. Nós éramos lançados, pisoteados por Satanás. O inimigo acusava-nos todos os dias, nós éramos acusados todos os dias. Mas quando nós abrimos o coração, Cristo vem e nos escolhe. Ele diz que Ele nos dá honra. Então, se tu se sente menor que o outro, não se sinta assim. Você não é menor que um outro. Você é igual. Você é igual ao seu irmão que está sentado no seu lado. Igualzinho, querido. Você, por favor, não pense que você é menos que o outro. Não é. Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então nós não podemos pensar que nós somos menores ou inferiores. O versículo 25 diz que, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual, cuidando um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Comunhão, querido, é nós tirarmos todas as diferenças que a gente tem com os irmãos. Se o teu irmão foi abençoado, Deus deu um automóvel, uma casa para ele, se alegre com ele, seja feliz. Porque se Deus deu uma casa, um automóvel para ele, ou qualquer outra coisa, enfim, ou foi curado, foi liberto, se alegre com ele. Porque se Deus deu para ele, Ele pode também tranquilamente dar para você. Ele tem condições, Ele é todo-poderoso. E Deus pede para que não haja divisão no corpo. Deus pede para que eu e você venhamos andar numa só direção, nossos olhos estejam focados. O inimigo, ele faz de tudo, de todas as maneiras, de todas as formas, tentar que haja divisão. Então, toda vez, meu irmão, que você tiver algo com algum irmão, vai lá e se acerte com ele. Vai lá e peça perdão para ele.
Vai lá e declara o seu amor por ele. Não deixe o inimigo te afastar. Não deixe. Não deixe. E se o teu irmão vier pedir perdão para você, libere perdão. Libere perdão. Se o Espírito Santo tocar no teu coração e você, falar ao teu coração e dizer, querido, vai lá e peça perdão para o teu irmão. Cara, levanta a tua cadeira e vai lá e peça perdão. Não deixe para amanhã. Não durma mais uma noite sem liberar perdão para o seu irmão. Que nós sejamos um corpo, querido. Que nós sejamos somente um corpo. Que nós sejamos uma família. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos em particular filhos do Pai. Nós somos separados por Ele. Primeira Coríntios 12, versículo 5, diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Comunhão. Vem cá, Paulão. Comunhão é eu poder olhar nos olhos do meu brother aqui e olhar e dizer, cara, eu te amo. Poder olhar na bolita do olho dele e falar, cara, eu te amo. Eu te amo. Também me ama? Sério? Então tá bom. É você poder olhar para o teu irmão, querido. É você se preocupar com o teu irmão. O culto de Santa Ceia, meu amado, não é eu colocar peso. Eu não posso colocar peso, dizer que você tem que, para disso, para daquilo. Você é um pecador, você faz isso, você... Cara, Cristo já levou tudo isso na cruz do Calvário. Tudo isso Ele levou na cruz do Calvário. Tudo isso. Comunhão é eu estar grudado com meu brother. É eu estar juntinho com ele. É eu segurar na camisa dele aqui assim, meu irmão, e não soltar. Por quê? Porque eu preciso dele. Porque eu necessito dele. Eu queria que nós fizéssemos nessa noite uma aliança com o Senhor. Um compromisso muito sério com Deus. Um compromisso da onde nós vemos a colocar em nossos corações a preocupação para com o próximo. De colocar as necessidades, falar para o teu irmão, querido, eu tenho necessidade nessa área, eu estou com um problema naquela área, querido, alguém vai te ajudar, um irmão aqui dentro vai ajudar você, um ou outro irmão vai ajudar, porque nós fizemos parte de um corpo, nós fizemos parte de uma família, nós somos um só. O nosso Deus é um Deus de unidade. O nosso Deus não é um Deus de acusação. Nosso Deus não é um Deus de divisão. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de comunhão. É um Deus de amor. Deusinho, me chama o Maico, por gentileza. Está ali? Está aqui o Maico? Vem cá, Maico. Senta lá, Paulo. O Maico vai mostrar para vocês, queridos, como é que nós vamos começar a fazer a ceia a partir de agora. Como nós vamos começar a ceiar, de que forma nós vamos ceiar. Eu já escalei 5 homens para fazer isso aí. Paulão, Delcio, chama as crianças lá para mim também, por gentileza. Nós estávamos deixando as crianças de fora da ceia. Mas quando eu vou jantar, quando eu vou almoçar, quando eu vou tomar café, eu almoço, eu janto, eu tomo café com os meus filhos também? Ou eles ficam de fora? Não.
Então, quando eu ceio, quando eu vou ceiar, as crianças participam. Então, os nossos filhos vão participar da ceia do Senhor também. Porque se nós deixarmos as crianças de fora, cara, eles têm coração mais puro que o nosso. Aí nós estamos pecando. E nós não vamos mais pecar contra o nosso Deus. Deus, Ele nos trouxe algo diferente. Deus, Ele está derramando sobre as nossas vidas algo diferente, querido. Deus, Ele está trazendo um novo para as nossas vidas. Feche seus olhos. Espírito Santo, Espírito Santo, nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós te louvamos.